Fala galera do Galão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Atlético, do Mercadão da Bola do Galo, né? Que precisa fazer alguns ajustes, algumas contratações. Está vendo todo mundo aí se movimentando muito no mercado. O futebol brasileiro está muito inflacionado, muito movimentado. Todo mundo, né? Querendo contratar, tá complicado, cara. Ninguém quer ficar para trás. Muitas SAFs, né? Eu acredito que nos próximos anos aí, o Campeonato Brasileiro vai ficar melhor, né? Vai ficar muito mais disputado, vai ficar bem melhor. Não vai ter sempre os mesmos times ganhando, né? Acredito que até o Bahia, se brincar, vai buscar título de Campeonato Brasileiro. Vai depender muito do que acontecer em cada ano, né? Mas mais para frente, daqui uns 2, 3 anos, quando todo mundo tiver aí no mesmo patamar. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Nos acompanha. Pois é, hoje à noite tem protesto marcado, né? A torcida marcou um protesto para frente da sede do Atlético, que fica localizada na região central aqui de Belo Horizonte, no bairro de Lourdes. A ideia é questionar não só os resultados, mas a motivação desses resultados, né? A falta de ação do Atlético no mercado de transferências nesse momento, né? Nessa janela no meio do ano, não reposição de jogadores que estavam no departamento médico, então a falta de planejamento com relação à Copa América, e também questionar a questão da arena, questionar a situação da Arena MRV, né? A acústica da Arena MRV é algo que incomoda bastante os torcedores, porque a Arena MRV é construída num bairro residencial, então ela tem um sistema de isolamento de som, mas isso acabou atrapalhando dentro do estádio. Então tem áreas do estádio que você não escuta a sua própria torcida, e é por isso que a arena aqui os torcedores vão também questionar com relação a isso. E aí na quinta-feira tem marcada já uma coletiva de imprensa com Bruno Musi, que é o CEO da SAF, e também uma coletiva, na mesma coletiva o Vitor Bage, diretor executivo de futebol, vai participar para falar sobre essa questão de reforços, sobre orçamento, enfim, tirar essas dúvidas, né, que os torcedores estão questionando nos últimos dias. Gabriel Milito respaldado tanto pela torcida como pela direção, ainda a questão não é treinador e sim planejamento do time. Na quinta-feira o Atlético também tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, vai receber o São Paulo em casa, lugar onde o Atlético não vence desde o dia 28 de maio, mas o Gabriel Milito tem boas notícias, finalmente, com relação a desfalques, né? Não tem nenhum novo desfalque, pelo contrário, Guilherme Arana tá voltando da Copa América, Sarabia pode voltar finalmente de lesão, e também Rômulo, que está de volta de suspensão. Boas notícias aí pro técnico Gabriel Milito. O jogo é às 9h30 da noite da quinta-feira, o protesto é hoje às 8 da noite, e amanhã pela manhã a gente vai acompanhar também a coletiva do CEO e do diretor de futebol do Atlético. Beijo pra vocês. Beijo, Vitória. Inclusive, já que foi citada essa temporada de 2011, o Cuca consertou aquele meio-campo do Galo, trazendo o Pierre, que teve uma pegada diferente no meio-campo. Voltando para 2024, o time do Milito tinha uma pegada muito forte ali, naquele pé de ganha, perdia a bola, recuperava, perdia a bola, lutava por ela. E agora, quando se fala em defesa mais vazada, a culpa é desde os jogadores de frente, como destacou o Hulk. O Atlético perde a bola hoje e assiste a troca de passe do adversário até entrar na frente da área, onde tem muito espaço para finalizar. Por que o adversário está finalizando tanto? Porque está com muito espaço por ali. O problema vai muito além de zagueiros e de desfalques. É de uma ideia de jogo, inclusive, de saber se fechar às vezes. E tirando a questão da reclamação, que o técnico realmente não tem culpa, quando acontece uma expulsão igual o Igor Rabelo ou outras, é porque o time está desarrumado. E aí o técnico tem culpa sim. O time mais certinho, jogador de defesa principalmente, não vai ser expulso tão fácil. Me incomoda, às vezes, é você não expor tanto seu time. O time do Sampaoli, o Alan era muito queimado, o Everson muito queimado, por quê? Você atacava igual uma vaca louca, mas você não se preocupava tanto com o sistema defensivo. Você precisa achar esse equilíbrio, sem dúvida nenhuma. Gente, as notícias do lado do Alvinegro, nesse caso, não estão boas, não. Mas eu vou te dar uma... Do feito, o que eles pensam. O Rodrigo é um cara que fazia muito isso, o Rodrigo Caetano. Era um cara que chamava muito essa responsabilidade para ele. Quando o Atlético vivia algum momento de crise, o Rodrigo aparecia nos microfones para tentar dar algum tipo de explicação, para tentar falar alguma situação sobre tudo o que acontecia no clube. Então, hoje, para mim, é preponderante que a diretoria fale. Porque ela montou o time, ela montou o elenco que muitas vezes nós criticamos, ela trouxe o treinador que algumas vezes nós criticamos. Então a gente precisa escutá-la, a gente precisa entender o que a diretoria tem para falar nesse momento.
E a minha expectativa é que seja uma explicação sobre o momento de crise que vive o Atlético. Eu acho que essa oportunidade é uma boa oportunidade para os jornalistas que vão acompanhar, você que vai estar lá nos representando amanhã. Vai ser correndo. Não, vai ser o Gui, na verdade. Não, também não vai ser, não, que eu vou pro jogo. É você, você já está escalado. É você. Você estará lá nos representando. Sejam feitas não é só sobre o momento da crise. Eu acho que é momento também de algumas questões que estão ressoando. Você vai entender o sentido da palavra. Sobre a acústica da Arena MRV. É que a crise tem isso também agora. Porque lá estará o Bruno Musi. Bruno Musi que tomou frente de muitas coisas referentes à Arena do Atlético, a Arena MRV. Então, é a oportunidade de tirar várias dúvidas. O orçamento do Atlético que vai ser estourado, porque no primeiro momento o Atlético tinha falado que não buscaria nada além do Bernat e também do Scarpa, que aqui já estava. Então todos esses questionamentos precisam acontecer. Sobre as falas que vieram do passado, dos principais gestores do Atlético, quando falavam que o time do Atlético, a partir daquela data, seria para encarar o Flamengo, para encarar o Palmeiras, para encarar esses times de que forma? Da forma de altos investimentos, como vem sendo feito no Flamengo ano após ano, sendo feito o investimento alto e correto na base, como é feito no Palmeiras, e dali colher todos os frutos. O que vai ser feito no Atlético? O que é o futuro do Atlético? A atual temporada, o que o Atlético pensa? Que virada de chave pode acontecer? Todas essas questões é a oportunidade que vários jornalistas vão ter amanhã na Arena de pegar e debater. Então, o que eu espero é que venha uma entrevista coletiva. Infelizmente, eu não vou poder fazer parte, queria muito, mas é de tirar dúvidas e não simplesmente bater corda. Todo mundo me entende. E esse não é momento de bater corda. É o momento de tirar dúvidas e buscar o máximo de esclarecimento desses dois representantes do Atlético lá amanhã. Eu entendo que falei com vocês ali fora, né, Gui, Valu, que em momento de crise tudo ganha uma proporção muito maior, porque de fato tem a importância para a questão da acústica é muito grande, né? Eu citei só temas que podem ser debatidos. Não é mentira, né? Há um tratamento da acústica lá, pedido da prefeitura e etc e tal. Não sei nem se pode tirar. Cerca de 9 a 10 milhões aí para tirar. Não sei se eu queria entender também se realmente é esse valor. Eu queria entender uma outra coisa. Se existe documentado pelo Atlético que a prefeitura bateu o pé a respeito da ressonância do som que sairia da arena. Porque... Eu queria ver isso, eu quero saber documentado. Tem documentado? Porque tanto no Mineirão quanto no documentado? Outro... Pois é, mas me diz uma coisa. Porque, vamos lá, o Independência, Independência é vizinho de inúmeros prédios. O próprio Mineirão. Mas é uma construção mais antiga. Então, a regulação urbana mudou. Então, beleza. As exigências que a regulação urbana faz, elas mudaram. Ok, o Atlético já apresentou isso? Não. Então eu no lugar do Atlético já teria escancarado isso. Lógico. Eu no lugar do Atlético, para evitar a fadiga. Para evitar a fadiga. Isso. É isso que o Thiago tá falando. Ô, Valu. Eu vou... Mas o diretor de comunicação que estava lá. Este momento do Atlético, pergunta você, Thiago, HG, Elton, Gui também, ele é considerado um momento de crise institucional, passando por vários setores, né? Não só o futebol. Sim. Né? Sim. Quando a gente coloca o caso do Lamounier, a questão do estádio, o momento do futebol, o excesso de desfalques, é um momento de crise. Então eu vou me dar o direito aqui de usar da mesma medida que usei em momentos de crise referentes ao Cruzeiro na gestão do Ronaldo. Eu acho que vai ficar faltando, pelo menos na minha opinião, uma figura acima do Musi estar presente amanhã para falar a respeito deste momento do Atlético. Porque uma das questões quando o Atlético virou SAF, e que foram uma questão que foi muito festejada, inclusive pelo torcedor, e foi destacada pela imprensa, é o fato do Atlético ser dirigido por torcedores do Atlético. Então, eu, com sinceridade, não entendo qual o impedimento, não estou falando que precisaria ser montado um grande paredão alvinegro nessa coletiva amanhã, com todos os mandatários, mas eu vou ficar sentindo a falta de alguém acima do Musi
presente nessa coletiva amanhã e com respostas realmente que sejam esclarecedoras. Acho que de uma forma geral, nos últimos tempos, o Atlético tem tratado algumas situações como se o restante enxergasse e avaliasse de uma forma e só ele, Atlético, vivesse assim, numa bolha diferente dos fatos que realmente estão acontecendo. Então, eu saliento aqui, da mesma forma que fiz a cobrança em alguns momentos no Cruzeiro, do Ronaldo se fazer presente nos ápices de crise, acho que fica faltando algum mandatário numa esfera acima do Muzi nessa coletiva de amanhã. Ô Gui, eu quero te ouvir, mas só falar dos dois ganhadores. Bom, rapaziada, é isso aí, né, galera? A situação do Galo não é das melhores. Não é boa, na verdade, não é o que era esperado. Mas esse é o futebol brasileiro, né? Futebol brasileiro todo ano tem dessas surpresas aí. Às vezes os comentaristas, a mídia, dá um time como favorito a isso, favorito a aquilo. No final das contas, a gente vê o que acontece, né? Nunca bate o que eles falaram. Atlético Mineiro em 14 jogos fez 18 pontos. Tem um jogo a menos, podendo chegar a 20, sempre podendo, né? Os últimos 2 jogos, 2 derrotas seguidas para 2 times carioca. Tomou 3-0 do Botafogo, teve um jogador expulso, tomou 4-2 do Flamengo, teve outro jogador expulso. Jogador expulso contra o Palmeiras, empatou com o Atlético Goianiense em casa, pô. Atlético Goianiense em casa, cara. Após uma vitória para cima do Internacional por 2-1, você vai lá, empata em casa com o Atlético Goianiense e toma uma sonora do Flamengo, né? Esse é o grande problema do Atlético. Lembrando que o Atlético vai ter que sair de casa para jogar. E a situação, ela é complicada, hein, galera? Pode não parecer, mas ela é muito complicada. O Galo vai no Allianz enfrentar o Palmeiras e vai no Maracanã enfrentar o Flamengo. Vai na Bahia enfrentar o Bahia. Então, isso aqui estou falando de jogos que o Atlético não ganhou, tá? Vai na onde? Cadê? Em Fortaleza enfrentar o Fortaleza. Vai em Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. Então, a situação ela é bem pior do que parece, tá? O Atlético perdeu muito ponto em casa. E ele vai precisar desses pontos aí. Ele vai ter que fazer algo que não fez para vencer esses times fora de casa. É difícil acreditar, né? Porque o Campeonato Brasileiro é assim. Às vezes o líder vai viajar para pegar um time fraco de Série B e não consegue vencer. O Flamengo foi enfrentar o Juventude e tomou, perdeu. Aí você imagina. O Atlético, tanto de ponto que ele perdeu em casa, ele vai ter que buscar esses pontos fora. Será que vai conseguir? Difícil, né? Difícil. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Zagueiro oferecido para o Atlético e concorrência por atacante. Deixa eu ver aqui. Betinho Marques chega. E atacante que é isso? Não tem, né? A entrada do Bahia na briga por um atacante que está na rota do Galo. Vamos ver. Lianco apresentado. Zagueiro que disputa o Brasileirão da Série B teria sido oferecido ao Atlético. Nesse momento não, né? O atacante argentino, naturalizado eslovênio, é indicado por Milito. Milito indicou o atacante ao Atlético. Negociação com Fausto Vera, atacante argentino naturalizado. Deixa eu ver como que é o nome desse atacante que eu nunca vi. O atacante Andrés Bomberg, de 29 anos, que está sem clube após deixar o Al-Ittihad. Então o jogador chegaria sem custos, né? Pode ser que seja uma boa, né, pessoal?